Olá, pessoal! O Pod Pretas Paraíba está de volta com mais uma temporada especial. Desta vez, vamos falar sobre as interfaces do racismo na comunicação. Eu sou Thaís Vital, ativista da Abaiomi, Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Peri Camilo, ativista da Abaiomi, Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, e hoje nós vamos falar sobre o impacto do racismo nas redes sociais e como a tecnologia pode ampliar a discriminação racial. E antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, Peri, a gente tem uma novidade, né? Porque agora a gente está no YouTube. Então, a gente já convida vocês que estão nos ouvindo para seguirem aí o nosso canal no YouTube, @abaiomi_pb. Fiquem ligadinhos para acompanhar e não perder nenhuma novidade, porque agora os podcasts irão todos para o nosso canal do YouTube e também as nossas produções, tá bom? Muito chique. Chique. E voltando aqui para a nossa conversa, a nossa convidada especial para falar sobre esse impacto do racismo nas redes sociais e como a tecnologia amplifica a discriminação racial, nós convidamos a jornalista Flávia Ribeiro, também conhecida como Negra Amazônida nas redes sociais. Flávia, seja muito bem-vinda ao Pod Pretas Paraíba. E antes de começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo e agora nos assistindo, né? Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite da Peri, de estar aqui contribuindo com vocês. Meu nome é Flávia Ribeiro, eu sou mãe, sou jornalista, sou mestra em Ciências da Comunicação pela Universidade Federal do Pará. Também faço parte do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o CEDEMPA, da Rede Fulanas, Negras da Amazônia Brasileira, e da Rede de Ciberativistas Negras. Também faço parte de alguns grupos de pesquisa daqui da UFPA, e é isso, gente. É isso, ela fala isso com uma facilidade, né? Meu Deus, essa mulher é tudo isso. Seja bem-vinda, Flávia. Para a gente é um prazer tão grande ter você aqui e ter mais vozes. Agora a gente chegando lá no norte do país. Isso para a gente é de uma honra muito grande trazer você aqui para falar sobre esse tema, que eu sei que você tem uma certa expertise sobre o assunto. E a gente gostaria de iniciar já o nosso papo, Flávia, perguntando o seguinte: a discriminação racial, ela assume várias formas nas redes sociais. A gente sabe que algumas vezes é algo mais velado, mas algumas vezes também é alguma coisa que fica ali entre linhas, né? Mas quais são as principais formas de discriminação racial presentes nas redes sociais, que você identifica nessas redes, e como as redes sociais podem ampliar a discriminação racial, gerando, inclusive, um ambiente hostil e desigual para a população negra, que é usuária dessas redes? Eu acho que a principal forma que a gente mais encontra é o discurso de ódio, que ele vem disfarçado de opinião. As pessoas acham que é liberdade de expressão e que é opinião, quando, na verdade, é discurso de ódio. Então, a gente não pode propagar. Uma coisa é você dizer, eu não gosto de camisa preta. Outra coisa é você dizer, como a gente viu em várias ocasiões, as pessoas dizendo, eu acho que os nordestinos merecem morrer porque é um monte de gente que passa fome, porque na Amazônia só tem índio, porque, sabe, isso é completamente diferente de opinião e de liberdade de expressão. Isso daqui é discurso de ódio. Quando as pessoas falam que, porque homossexual tem que morrer. E isso faz com que as pessoas morram. Esse discurso, quando ele é naturalizado, como a gente já tem anos e anos de naturalização desse discurso, ele faz com que as pessoas morram, ele faz com que essas vidas que são atingidas, elas sejam minorizadas, a importância delas é minorizada. Então, assim, é a banalização da morte, a banalização do mal. E é isso que a gente tem que saber diferenciar. Uma coisa é só a sua opinião. Eu não gosto de macaxeira. É completamente diferente de quando você fala de um povo, de um grupo, sabe, de uma região. A gente está aqui nessa conexão norte-nordeste, né? E a gente tem muito isso voltado para as nossas regiões. Esse discurso de ódio, e o discurso de ódio ele não vem só assim, eu não gosto, eu odeio, eu acho que tem que morrer.
Quando a COP30 foi anunciada aqui em Belém, a gente sofreu uma enxurrada de xenofobia, porque as pessoas diziam assim, mas lá não tem saneamento básico, lá não tem internet, lá não tem civilização, sabe? E às vezes a gente até brincava, eu estou falando com vocês daqui da minha macaxeira fone, sabe? E é surreal o que a gente passa, e as pessoas têm que entender que isso é discurso de ódio, que isso pode banalizar o mal, que isso pode acarretar na morte dessas pessoas e que isso não pode ser naturalizado. Ô, Flávia, e além disso, ainda tem as pessoas que se escondem atrás de um perfil falso, né? Atrás dessa falsa ideia de anonimato, para perpetuar esse discurso de ódio, né? Sim, as pessoas se escondem muito. São grupos. Hoje a gente tem fazenda de cliques, que a gente chama, que são aqueles bots e grupos que contratam esses bots. Então, a gente inventa uma fake news. Há um tempo atrás teve a fake news aqui da região do Marajó. O Marajó ele é um arquipélago, ele pega 17 municípios, mas a fake news diz que a ilha do Marajó tem o menor IDH do Brasil. Não é a ilha, é um município. Que realmente a gente tem um problema grave, histórico, em relação à violência contra crianças. Mas não é um problema do Marajó, é um problema do Brasil, é um problema da América Latina. Inclusive, as regiões mais ricas do Brasil passam por isso mais do que o Marajó. Os números estão aí para falar, entendeu? Mas, aliado a essa inverdade, a essa desinformação que surgiu, a gente via vários perfis compartilhando, vários perfis falando, clicando. Cada interação que a gente tem na rede social, a gente tem que saber disso, cada interação ela vai ampliar o alcance de uma publicação e vai fazer com que essa publicação chegue a mais pessoas, e as pessoas que não entendem, elas vão achar que isso é verdade. Então, tinha muita gente daqui. O Pará é imenso, gente. O Pará é maior do que muitos países. Então, para chegar lá no Marajó, tem muita gente que não sabe. Tem município do Marajó que é mais fácil tu ires para o Amapá, vai para o Amapá e depois tu chega lá, entendeu? Do que sair daqui de Belém. Nossa. Tem município que é mais fácil tu ir para o Amazonas e de lá. Está entendendo? Então, o Pará ele é imenso. Então, não tem condições de as pessoas de todo o Pará entenderem o que é o Pará. Imagina quem é de fora. Então, aliado a toda essa situação, vem esse anonimato, e as pessoas acreditam. Às vezes é um ataque muito direcionado, e as pessoas todas voltam a sua atenção para cá, para uma fake news, para uma desinformação, e elas esquecem de olhar para o outro lado. Quem está patrocinando essa desinformação e direcionando a opinião pública para cá, ela quer exatamente que você olhe para cá. E alguma coisa está acontecendo desse lado que você não está olhando. E ele não quer que você olhe. Entendeu? Então, várias coisas. A gente não pode mais ser, eu sempre falo, a gente não pode mais ser bobinho na internet. Não dá mais para a gente ser inocente na internet. Não tem condições. Sabe? Enquanto a gente é pessoa física, tem grandes conglomerados com esses bots, sabe? Com fotos de pessoas de outro país que diz que é brasileiro e posta em perfis fakes e que estão ali aumentando o alcance das publicações. A gente não pode mais ser bobinho na internet, a gente não pode mais, que a gente tem que desconfiar sim, e antes da gente interagir, ainda que tu digas assim, eu vou compartilhar isso daqui porque eu odeio, eu não concordo, isso daqui está muito errado. Você está aumentando o alcance dessa publicação. De certa forma, a gente entende essa jogada do algoritmo e entender também, como você mesmo disse, que toda fake news ela tem uma intenção, né? Há pessoas patrocinando, há pessoas investindo nessa jogada de informação para desinformar e para causar, é claro, algum tipo de condição, vamos dizer assim, de situação. Da mesma forma, a gente também entende que as redes sociais, ela também potencializou as vozes dos movimentos negros, né? A gente entende que hoje
diferente de algum tempo atrás, onde a população ela era apenas informada pelos grandes veículos de massa, né, pelos veículos de TV e jornais, né, a gente não tinha uma representatividade, nem podia ter. E hoje, com as redes sociais, a gente consegue alcançar um público, mas a gente também entende que às vezes a gente fica naquela bolha, né, Flávia, falando para dentro, falando para os nossos também, porque até ali a gente vê o quanto o racismo ainda nos persegue também nessas redes sociais, porque ele não é feito ainda pela nossa gente, ele ainda não é feito pela população negra, o que a gente chama ali da metalinguística, da metanarrativa, né? E aí, nesse sentido, a gente entende o quanto é importante essa tal regulação das redes sociais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, o que você entende como um papel do Estado nessa regulação, nessa regulamentação, né? E se isso poderia, sei lá, acontecer no dia que chegar, se isso vai combater o racismo dentro das redes sociais, se isso poderia acontecer, chegar a acontecer, uma vez que quem faz as redes são pessoas, né? E o racismo é promovido por pessoas. Então, será que algum dia a gente vai ter essa regulação e será que algum dia a gente vai ter um combate mais efetivo do racismo nas redes sociais? Então, a gente tem duas coisas que tu falaste. Uma do algoritmo. O algoritmo, a Beatriz Nascimento, que é uma historiadora negra, ela fala que a história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas. Sim. Essas mãos brancas são as mesmas que continuam prolongando essa historiografia oficial. A gente não está só nos livros, hoje a gente existe nas redes sociais, né? Sim. Então, essas redes, esses algoritmos, eles são feitos essencialmente por pessoas brancas, por homens brancos. Tem uma pesquisa, acho que é do Preta Lab, que mostra que boa parte das pessoas que estão trabalhando com tecnologia do Brasil são homens brancos, jovens, da região sudeste. Sim. Então, quando a gente vai para as redes sociais, as pessoas não é incomum que as pessoas cheguem no meu Twitter, eu preciso de jornalistas, de ativistas da região norte. Aí lá eu sou citada um monte de vezes. Aí semana que vem precisa outra pessoa, lá eu sou citada um monte de vezes. E as pessoas elas não sabem, elas não conhecem o que tem aqui na região da Amazônia, entendeu? Assim como elas não sabem, boa parte do Brasil acha que o Nordeste é a Bahia. Sim. É a Bahia. Eu me lembro que, uma semana passada, retrasada, o Rock in Rio anunciou o Dia do Brasil, né? E aí, no Dia do Brasil, não tem ninguém da região norte. Sim. Absolutamente nenhum artista. E não é que a gente não tem artista, e não é que eles não conheçam artistas daqui. A Gabi Amarantos acabou de ganhar um prêmio internacional, o Grammy. Então, assim, não é que eles não conheçam, é que ninguém percebeu a nossa ausência. Absolutamente ninguém percebeu essa ausência. E às vezes eu ainda digo assim, olha, eu brinquei, mas gente, alguém deve ter dito lá, mas a gente botou alguém da Bahia, então se a gente já botou o Nordeste, a gente já botou o Norte, está tudo certo, né? Então, de fato, tem muita gente que pensa desse jeito. Então, o algoritmo, ele é feito por é uma tecnologia que não é neutra, assim como a nossa história não é neutra, é a nossa história que está sendo prolongada. Na internet, a gente tem o mesmo terreno de disputa que a gente tem fora da internet. A gente tem que disputar espaço para botar nossa narrativa, para aparecer o nosso rosto, para aparecer a nossa história, o nosso corpo, a nossa pauta. Na internet é a mesma coisa. Eu me lembro que a primeira matéria que eu fiz sobre o algoritmo, a Silvana Bahia, do Preta Lab, ela foi me explicar o algoritmo, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Já foste no shopping, aí a gente vai botar a mão para sair o dispenser do sabonete e não sai na nossa mão. Por quê? Porque até aquela tecnologia, ela entende que a palma da mão tem que ser rosada. Então, quando a palma da tua mão não é rosada, não vai sair na tua mão. Logo em seguida, vem uma pessoa branca, ela coloca lá a mãozinha e vem o sabonete na mão dela. Por quê? Porque a instrução, que é o algoritmo, né, um conjunto de instruções que foi dado, diz que a palma da mão é rosada. Porque aquela dia foi pensada
Pessoas brancas. É por isso que a gente tinha o lápis de cor de pele, Sim, que era um rosinha claro, né? Por quê? Porque foi pensado por pessoas brancas. E, embora a gente seja a maioria no país, a gente ainda está excluído, a gente ainda está disputando espaço. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, a gente disputa esse espaço. E é importante que o governo, que a gente tenha as plataformas, que o governo regulamente isso, e que a gente fale que regulamentar não é as pessoas ler o que a gente está mandando ali no grupo de amigas do WhatsApp, entendeu? As pessoas. Outra desinformação que saiu é que agora o governo vai dizer o que a gente pode mandar e não pode mandar. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser bobinho de novo, né? Imagina tu tá ali mandando brincadeira para os teus amigos e o governo vai ficar lendo o que a Flávia, aqui em Ananindeua, no Distrito Industrial, sabe, na região metropolitana de Belém, tá mandando piadinha para amiga, gente, tá mandando nudes pro marido. Ah, gente, não dá. Tem mais o que fazer. Ninguém dá conta de tanta informação. Mas é importante que a gente regulamente as redes sociais para que um vídeo de um massacre, de uma escola, não fique ganhando curtidas naquela rede social e que fique amplificando o alcance daquela cena de crime, né? E que isso não seja amplificado, para que uma menina que sofreu a vingança pornô, né, porn revenge, o vídeo, a foto dela não seja mandado nas redes sociais e o dono da rede social diga, eu não tenho culpa, não tenho o que fazer, as pessoas estão compartilhando. Tem sim, porque quando ele quer, ele vai lá e ele regula a gente. E se a gente colocar algumas palavras, essas sim. palavras vão derrubar o nosso post. Eu me lembro que há um tempo atrás, se a gente colocasse foto de uma mulher amamentando, o post era derrubado. Mas se colocasse uma mulher só mostrando seu seio, o post não ia ser derrubado. Então, tem alguém que está regulamentando essa rede social e fazendo essas instruções que são o algoritmo e dizendo o que pode aparecer e o que não pode aparecer. E tem alguém ganhando dinheiro com isso. Sim. Porque quando a gente está na rede social, a gente não pode falar pessoas sou eu, são vocês. Quem está do outro lado ganhando dinheiro são empresas, são conglomerados. Eles estão investindo nisso e eles não querem perder dinheiro. Aí eles dizem que é liberdade de expressão. Não é. Eles não querem perder dinheiro. Ô, Flávia, dentro dessa perspectiva, tu enxerga alguma estratégia? Por exemplo, nós temos um perfil nas redes sociais em que nosso perfil ele é específico. A gente fala sobre a negritude, a gente enaltece as pessoas, o trabalho, a história. Nós damos voz às mulheres negras, nós denunciamos. E aí a gente percebe que o nosso perfil ele não tem o alcance planejado ou desejado por nós. E a gente entende tudo isso, por tudo que você falou, por causa do interesse mesmo do algoritmo, por causa do interesse de que essas pautas não ganhem visibilidade, a gente entende isso perfeitamente. Mas você consegue enxergar, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, uma estratégia para que a gente possa furar essa bolha? De que forma as nossas pautas, de que forma os nossos assuntos, de que forma a nossa história negra possa ter um maior alcance dentro das redes sociais e de que forma estratégica a gente tem que usar para poder vencer isso, para quebrar essa bolha, para furar essa bolha, usar o algoritmo contra ele mesmo. Olha, Peri, não tem resposta fácil. Oi, Ô, pode Flávia, falar. antes de você concluir, responder essa pergunta, só para complementar isso que Peri trouxe, porque você fala essa questão do lápis cor de pele, né? E o sabonete, né? A tecnologia utilizada. Então, a gente vê uma atualização do racismo, né? Então, ao mesmo tempo que o racismo ele vai se atualizando, a gente também precisa atualizar as nossas estratégias para combater esse racismo, né? Então, também pensando nisso que Peri trouxe dessa questão das estratégias, mas falando também do seu perfil, né? Você como produtora de conteúdo, você tem atualizado as suas estratégias também? Quais são os caminhos que você apontaria para a gente nessa questão?
Então, não tem resposta fácil, né? Não tem receita de bolo para a gente. Infelizmente, não tem. Porque a Verdade. gente está aí há séculos. A gente é estrategista porque a gente chegou aqui, né? A gente chegou aqui. Era para a gente ter morrido lá atrás, era para nossa mãe, nosso pai ter morrido lá atrás, a gente chegou aqui. Então, a gente tem uma estratégia de sobrevivência. Mas, dentro disso tudo, a gente tem que se enxergar como pessoa negra, como mulher negra. As pessoas sempre falam, eu amo teu conteúdo, Flávia, adoro teus vídeos. Eu não tenho tempo para fazer, porque eu trabalho, porque eu estudo, eu faço um monte de coisa. Eu não sou essa pessoa que eu posso ligar minha câmera e planejar o meu conteúdo para a semana inteira e fazer bonitinho. Tem coisas que eu faço na força do ódio, e tem muita coisa que eu faço usos da raiva, como diz uma autora chamada Audre Lorde. Aquele Sim. vídeo do Marajó que eu fiz e que teve um alcance fora do meu normal, um alcance que eu nunca imaginei, foi uma coisa que eu vomitei, explicando sobre essa situação da desinformação chegando aqui no Marajó. A gente, eu sempre falo, a gente não dá voz, mas a gente escolhe quem a gente quer ouvir, Sim. porque as pessoas têm voz. Elas têm vozes, elas têm corpo, elas têm pautas. Historicamente, nós, pessoas negras, indígenas, LGBT, todos esses grupos que são vulnerabilizados socialmente, eles têm voz, eles sempre tiveram, mas foram apagados por causa daquilo que a Beatriz do Nascimento falou. É uma história escrita por mãos brancas. Então, a gente pode selecionar quem é que a gente vai ouvir, qual é a voz que eu vou amplificar? Tem a minha amiguinha de lá, de São Paulo, que é conhecida, que tem 1 milhão de seguidores, que está falando uma coisa interessante, mas eu tenho a minha amiguinha daqui da Paraíba, que ela está falando uma coisa, basicamente a mesma coisa, sabe, que é muito bom, é muito interessante, e aí eu vou compartilhar qual? Porque eu compartilhando uma coisa, eu tenho um público, vocês têm um público, as pessoas conhecem vocês da Biomi e elas sabem que vocês trabalham seriamente. Então, as pessoas, o que tu compartilhas, as pessoas vão entender que é uma coisa séria e que merece visibilidade e que merece confiabilidade porque tu estás compartilhando. Entendeste? Então, eu acho que a gente tem essas estratégias de saber quem é que a gente vai ouvir, qual a voz que a gente vai amplificar, quais são os corpos que a gente vai dar visibilidade. Isso é importantíssimo. E não tem uma receita de bolo, gente. Assim, como eu falei, a gente está lutando com máquinas, a gente está lutando com um algoritmo que ele prioriza as pessoas do Sudeste. Ele Sim. prioriza. Isso é claro. Antes do X, quando ainda era Twitter, né, e que o selinho de verificado não era comprado, tinha os estudos de quantos perfis eram verificados por região, e a maioria estava no Sudeste. Eu era uma das poucas daqui de Belém, jornalistas verificados, e o meu público de lá era 2 mil seguidores, sabe? Então, assim, eu não tenho 100 mil, 200 mil seguidores. E às vezes a gente vai ver, eu paro para ver o que alguns desses influenciadores, produtores de conteúdo, eles estão falando. Às vezes é tão raso, sabe? Que eu não vou discutir, eu não vou debater ali, mas é raso. E às vezes é só isso que as pessoas querem, elas não querem de fato o conteúdo de uma pessoa que está aqui, olha, cheia de livros. Às vezes elas não querem, às vezes elas só querem sossegar, entendeste? Então, a gente não tem receita de bolo, a gente está nadando contra a maré, como a gente sempre nadou, e a gente tem que se dar a mão para não morrer na praia, entendeu? Não morrer afogada. A gente tem que continuar ali juntas. É muito importante, porque assim como a rede social, ela, como tu já falaste, Peri, ela amplifica as opressões, porque é mais um terreno de disputa para a gente, mas é nesse espaço que a gente consegue conversar. Eu consigo ver que a Peri está ali com a família dela, ela está bem. Para mim é importante ver a Peri com a família dela, sabe? Eu gosto de ver as pessoas se divertindo, as pessoas felizes. Também está trabalhando, está fazendo uma trend,
E isso é importante também, estar postando a foto com a mãe da Marielle, aqui, sabe? É importante, a gente se vê na outra. E é importante que a gente continue aqui, unidas, de mãos dadas, mesmo sendo a minoria, mesmo nadando contra a maré, mas que a gente continue firme, postura ereta, cabeça erguida, caminhando, respirando. Verdade. Tá? E, só para complementar, eu entendo também isso, Flávia, como uma forma também de ocupar o espaço de quem tem produzido essa inteligência artificial, né? Fazer com que as pessoas pretas ocupem esse espaço também, mas a partir disso vem uma questão muito mais profunda, que são políticas de permanência nas universidades, políticas educacionais para a educação básica. Então, é uma questão muito profunda, que vai além da gente estar ocupando, disputando, né, esse espaço na rede social, mas quem está fazendo essa inteligência artificial, quem está fazendo esse algoritmo, né? Tudo isso funcionar. Mas, para a gente encerrar, Flávia, queria te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição valiosíssima para esse podcast, para esse episódio especialmente, porque é o nosso primeiro episódio no canal do YouTube, então a gente já abre com a sua presença, com essa sua potência, sua fala potente, levantando essa discussão sobre o racismo nas redes sociais, e principalmente também trazendo questões também dessa xenofobia, né, dessa discriminação nas regiões. Então, assim, a gente agradece muito, em nome da Baiomi, Coletivo de Mulheres Negras na Paraíba. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter trazido tantas contribuições para esse primeiro episódio dessa temporada especial. E a gente já inicia mostrando, né, Thaís? Já trazendo a Flávia para falar sobre esse assunto tão importante. E a gente já mostrou para que veio, hein, pessoal? Então, fica com a gente aqui, porque esse canal vai trazer muitas entrevistas bacanas, a gente vai trazer muitos assuntos e ampliar, é claro, essa rede de contato que nós temos no Sul, no Sudeste, agora chegando no Norte, com essa potência de mulher chamada Flávia, que fez essa contribuição aqui com a gente, Flávia, muito importante, e eu não tenho dúvidas de quando a gente fala sobre ocupar os espaços, em especial nas redes sociais, para que a gente possa furar as bolhas e ampliar, né, a discussão a respeito do combate e enfrentamento ao racismo, mas não só ao racismo, a todas as outras intersecções de opressões, como a LGBTfobia, como a xenofobia, e aí a gente não tem dúvidas de que pessoas como você, estando nas redes e ampliando essa voz, ecoando mesmo, denunciando e enaltecendo muitas vezes, né, a nossa história, a história da negritude, e a gente não tem dúvidas de que essa é uma das boas estratégias da gente poder furar essa bolha. Então, muito obrigada pela tua participação, Flávia, aqui com a gente, viu? Ai, gente, eu queria agradecer também, eu fico muito feliz com essa conexão Norte-Nordeste, amo o Nordeste, amo as pessoas do Nordeste, amo várias pessoas do Nordeste. Então, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu me sinto muito à vontade com o pessoal do Nordeste, com todas as pessoas do Nordeste, aquele encontro que a gente teve lá, a gente teve muito exemplo disso. Eu acho que a gente tem uma fala da professora Zélia Amador de Deus, que é uma das grandes intelectuais que a gente tem aqui nas Américas, e que nasceu aqui no Pará, que ela fala que é a luta que ensina a gente. A gente está na rede social, mas antes de estar na rede social, a gente já esteve na universidade. Boa parte de nós foi a primeira pessoa da família na universidade. E daí a gente veio outras pessoas. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu já era jornalista antes de ser ativista militante. Depois que eu fui ativista militante, eu senti a necessidade de voltar para a faculdade e fiz o mestrado, e a partir daí estou em grupos de pesquisa. Com esse conhecimento, eu retorno para o meu ativismo e retorno para o mercado de trabalho, entendeu? É a luta que está ensinando. A gente está correndo para todos os lados, fazendo várias coisas. As pessoas acham que a gente... Não sei como ela dá conta, eu também não sei. Mas a gente vai fazendo o que é possível, na medida do possível, é a regra da vida. Mas a gente está fazendo. O mais importante é isso. A minha rede social está assim, Mulher Negra Amazônida em Movimento. É isso, a gente está em movimento. Flávia, deixa pra gente o teu arroba, é claro que a gente vai deixar aqui na legenda, mas faz aí a propaganda que é para todo mundo seguir você e seguir muito. Então, no Instagram é negra_amazônida, no X, que eu ainda gosto de chamar de Twitter,
para lembrar os bons tempos, que não era tão bom, mas enfim, é melhor do que está agora, né? Eu sou afro-amazônica. Ok. Perfeito, Flávia, muito obrigada. E antes da gente encerrar, eu vou soltar aqui um spoiler, viu, Peri? Pessoal, nosso próximo episódio vai ser sobre racismo e inteligência artificial, com a pesquisadora Fernanda Rodrigues. Então, vocês já fiquem aí atentos, porque daqui a pouco a gente vai trazer esse segundo episódio dessa temporada especial. Então, vamos lá. O Pod Pretas Paraíba fica por aqui. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais. No Instagram, @abaiomi.pb. No Facebook, é facebook.com/abaiomi.pb. No nosso site, é abaiomi.pb.com. E agora no YouTube, youtube.com/abaiomi.pb. Até o próximo episódio. Pretas na Rede é Revolução.